Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje foi um dia estranho, sabe? Amanhã, dia 28 de outubro, o Brasil comemora o Dia do Servidor Público. E aí, tradicionalmente, os servidores públicos têm o direito de repousar, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro transferiram esse dia para o dia 31 de outubro. O governo federal transferiu esse dia para o dia 27 de outubro, ou seja, hoje. Entretanto, eu fui para o trabalho hoje. Tinha umas atividades importantes para resolver, sabe? E como era ponto facultativo, eu facultei trabalhar, né? Algumas pessoas sempre vão achar isso estranho, mas não é estranho não, tem a ver com os compromissos da vida, com a nossa dedicação às pessoas, né? Não é uma dedicação ao trabalho, né? Inclusive vocês sabem, esse ano eu fiz essa reflexão, né? Não é o trabalho que enaltece o homem, é o homem que enaltece o trabalho. O ser humano enaltece o trabalho, não o trabalho enaltece o homem. Essa história de dizer que o trabalho enaltece o homem é coisa de pessoas que querem explorar o trabalho do ser humano, como se parecesse que ele só tem função, só tem importância se ele trabalhar, né? Ué, Bernardo, mas então por que você não aproveitou o ponto facultativo, não descansou e tal? Porque eram coisas relacionadas a temas importantes na área da saúde, né? Ah, Bernardo, o que era? Nesse momento eu não posso dizer ainda, tá? São pesquisas, são trabalhos que estão sendo feitos, um deles é uma atividade do governo, então exigem algum nível de restrição, até de sigilo. E eu não vejo nada demais nisso, sabe? Eu trabalho com atividades que têm sigilo há décadas. Décadas. Vai fazer umas 2 décadas já. Ou já fez. Ou se já não fez, está fazendo. Aliás, já fez 2 décadas. Já fez 2 décadas que eu trabalho com material de sigilo, né? Aliás, quinta e sexta-feira eu estarei em Brasília numa oficina. Essa eu posso falar que é pública. É uma oficina do projeto, do programa do governo Agora Tem Especialistas. Sexta-feira eu vou estar no avião na hora da live. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Oi, Rafael, boa noite, paz e bem. Então, sexta-feira eu estarei no avião na hora da live, né? E mesmo que não tivesse, era o Círculo Bíblico. Então, sexta-feira não tem live. Amanhã, terça, quarta tem live. Quinta-feira eu vou estar no hotel, porque a oficina é quinta e sexta, eu vou estar no hotel. Então, provavelmente, quinta-feira tem live, tá? Tem algumas pessoas que estão muito perturbadas, porque sábado é 1º de novembro e domingo é 2 de novembro. Érica Albuquerque, oi, tudo bem? Boa noite, paz e bem. Ah, Bernardo, como é que eu faço? Eu tenho que ir na missa no sábado para cumprir o preceito de ir no dia santo e no domingo para cumprir o preceito dos fiéis defuntos. Bom, a gente vai falar um pouco sobre isso no Evangelho. Mas, acima de tudo,
Se você está preocupado com isso, vai na missa sábado de noite, ou no sábado, 18 horas, que você cumpre os 2 preceitos e resolve o problema, tá? Mas vamos ao Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia uma mulher que fazia 18 anos. Estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: mulher, está livre da doença. Jesus colocou a mão sobre ela e imediatamente ela se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para seres curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas! Cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para lhe dar de beber, mesmo que seja em dia de sábado? Esta filha de Israel, essa filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus. E a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. O Eric respondeu: boa noite, diácono, paz e bem. Esse evangelho é um evangelho de uma dinâmica importante, que foi a controvérsia em torno do dia de sábado entre vamos dizer, os fariseus, os mestres da lei, os chefes da sinagoga e Jesus. E aqui eu quero fazer um parênteses, tá? Que é um parênteses importante para evitar visões maniqueístas, visões, vamos dizer, infantis a respeito da religião dos judeus, da religião judaica, que eu faço com todo o cuidado e todo o temor. Oi, Fátima, boa noite, paz e bem, com todo o cuidado e com todo o temor, porque eu morro de medo de falar algo que possa alterar, deturpar, dar uma ideia errada de outra religião que não seja a minha. Porque da minha eu entendo profundamente, mas a dos outros eu tenho dificuldade. Vamos entender que o sábado, ou Shabat, é um princípio sagrado dos judeus. Eles guardam esse dia para louvar ao Senhor. Se você pensar muito bem, isso não é diferente, né? Boa noite, irmãos da live Fala Fátima. Isso não é muito diferente de nós cristãos que guardamos o domingo, tá? Mas é importante que nós tenhamos em vista, em conta, né? Minha mãe é sabática, tá vendo? A mãe da Fátima é de uma religião que guarda o sábado. Tá? Não tem problema nenhum com isso. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: o sábado, o Shabat, não é uma regra absoluta
para os judeus. Existe... ela é adventista, né? Eu calculei, quando você falou que ela era sabática, eu pensei que ela era adventista. Porque eu sei que ela é cristã. Por isso que eu pensei nisso, sabe, Fátima? Existe, por exemplo, um princípio do judaísmo que diz a necessidade da vida adia o sábado. Ou seja, se uma pessoa, por exemplo, é atropelada e precisa ser atendida, todo o bom judeu irá atendê-lo e irá exercer todos os esforços possíveis para salvar a vida dessa pessoa que foi atropelada, mesmo que seja no sábado. Mas Bernardo, ele não pode trabalhar no sábado. Necessidade da vida adia o sábado. Entenderam isso? Então, isso é importante, por quê? Porque nós temos que colocar todas a leitura num contexto histórico, sócio e cultural. Se você não fizer isso, você não interpreta corretamente essa leitura, né? E aqui está a Fátima dizendo verdade, diácono Bernardo. Então vamos pegar aqui desde o princípio. Jesus está num dia de sábado, né, ensinando na sinagoga. Até aí, pessoal, não tem nada demais. Por quê? Porque qualquer homem adulto poderia ensinar na sinagoga. E o dia de sábado, vamos dizer, é o dia próprio para isso. Então, nada demais. Agora, aqui começa a surgir alguma coisa que é complicada. Vamos prestar atenção. Nós estamos diante de uma mulher. Essa mulher, ela já é uma pessoa desprovida de seus direitos. Na cultura, na sociedade da época de Jesus, a mulher não tinha direitos. A mulher, por exemplo, não era uma testemunha válida num tribunal, ela não podia fazer uma acusação contra uma pessoa. A mulher não teria propriamente direito à propriedade, ela não poderia comprar uma casa ou ter um animal, uma carroça, um negócio. O esposo dela poderia ter, mas o pai dela poderia ter. Se o pai já fosse morto e ela ficasse viúva, a propriedade seria cuidada pelo filho. Se ela não tivesse filho, a sociedade nomearia uma pessoa para cuidar da propriedade dela, porque ela não poderia ter essa propriedade. Então vocês veem que nós estamos falando de uma pessoa desprovida de direitos. A bem da verdade, as mulheres não eram sequer contadas vamos contar quantas pessoas tem aqui. Não se contava essa mulher, porque nenhuma mulher era contada. Mas tem mais uma coisa para agravar a vivência dessa mulher. Ela é doente. E ela é muito doente, ela fica encurvada. Na cabeça do judeu da época, qualquer doença é sinal de pecado. É sinal de não estar seguindo a aliança com Deus. Então essa mulher, ela já é uma pecadora grave, ela não consegue nem se endireitar. E mais, ela é impura. Nota. Ela é impura. Ela não é uma coisa nova, isso não acontece de um dia para o outro. Ela foi ignorada 18 anos. Ninguém se preocupou com ela. Mas naquele dia, naquela sinagoga, tinha Jesus. E aí Jesus se vê diante de uma situação complicada.
Por quê? Porque não é dia de fazer milagres. Como assim, Bernardo? Como não pode ser o dia de curar uma pessoa? É sábado. Nenhuma atividade, a não ser uma atividade emergencial, onde há um risco de vida, deve ser feita. Eu conheço alguns poucos judeus, convivo com poucos judeus, mas os judeus que eu convivo são extremamente restritivos com o sábado. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, eu conheço alguns judeus que não pegam nem ônibus no sábado. Não é que eles não andam de carro, não, eles não pegam ônibus. Se eles tiverem que se locomover, eles se locomovem a pé. E às vezes distâncias grandes. Então, assim, é uma coisa que eles levam a sério. E aí eu vou dar um pulinho rápido na primeira leitura. Porque Paulo fala que nós temos uma dívida, mas não é uma dívida na carne, porque quem vive na carne está morto. Porque o espírito da vida e a carne, não. Ó, a Fátima, que tem uma mãe adventista de sétimo dia, ela está falando aqui, é exatamente assim. Estão vendo? Não é exagero meu. Eu estou retratando para vocês uma realidade. Mas é importante para vocês entenderem o dilema. Tá, Bernardo, mas esse negócio de carne, Paulo está falando de sexo, né? Claro que não. De onde tiraram a ideia que quando se fala de carne, está se falando de sexo? Aonde? Não tem base para isso. Né? E não tem base para achar que carne está se falando do corpo humano, disso aqui. Não é disso aqui que está se falando. Como não, Bernardo? Ué, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se isso aqui, se a carne do ser humano fosse algo tão impuro, tão perverso, tão ímpio assim, Deus não existiria, não encarnaria, não habitaria a carne. Carne é aquilo que se opõe ao plano de salvação. Quem é da carne está condenado à morte porque quer se opor ao plano de salvação. E por que eu estou falando isso? Porque essa é a dinâmica que nós vemos aqui. Uma religião antiga que prega a rígida observância da lei, que prega os rituais nos templos, que prega a expiação pelo sacrifício da carne do cordeiro, da carne do pombo, da carne do boi. Olha aí, ó. Notam? Notam isso? Diz: esta mulher não pode ser curada hoje. Ai, meu Deus do céu, e agora? Vamos dar um pulinho no Salmo? Vamos dar um pulinho no Salmo? O Salmo de hoje, ele tem um refrão. O nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. E ele diz mais, né? Dos órfãos ele é pai, das viúvas é protetor. Nosso Deus é o pai dos órfãos, o protetor das viúvas, ou seja, ele cuida dos oprimidos. Ele tem um lado. Ele tem um lado daqueles que sofrem, daqueles que são oprimidos, daqueles que são pobres, daqueles que são rejeitados, excluídos.
Eu os amei, eu te amei mesmo sendo fraca, mesmo sendo pobre, indefesa, de Lexi T. Fátima está dizendo, é lindo esse salmo, é maravilhoso. Só de você pensar que as pessoas falam, nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Esse é o Espírito. Enquanto a carne prega a rígida observância da lei, enquanto a carne prega o ritual, enquanto a carne prega o templo, enquanto a carne prega o grande sacrifício para a expiação dos pecados, o Espírito salva e liberta. Quem salva e liberta não está preso às antigas regras e à antiga lei. Nota? E aí vem Jesus. E Jesus, assim, eu tenho a impressão, às vezes, que Jesus ele fazia as coisas com tanto amor que ele nem notava o que ele estava fazendo. Porque primeiro ele vem e toca nessa mulher. Mulher, vem cá. Ele toca na mulher. E eu fico pensando o horror que algumas pessoas tiveram quando Jesus tocou na mulher. Porque os povos pagãos, eles têm um entendimento que o toque faz parte do processo da cura. Mas o povo judeu não. O povo judeu acha que se você tocar o que é impuro, você se torna impuro. Para mim, isso não tem nada a ver, porque eu sou seguidor de Jesus. Mas para o judeu, isso existe até hoje. Né? E aí, isso é muito sério, pessoal. Uma vez eu fui no funeral de uma família de judeus, um grande amigo meu era judeu e eu tinha perdido a esposa, e acharam que eu era rabino. Né? E como as pessoas achavam que eu era um rabino sefaradim, eu fui inclusive classificado assim. As mulheres não chegavam nem perto de mim. Os homens, muito efusivos, me cumprimentavam, agradeciam a minha presença, mas as mulheres ficavam 2 passos, ou até um pouquinho mais, atrás do esposo ou do pai. E quando eu fui perguntar, ele falou assim, Bernarda, que está achando que você é rabino, estão com medo que você toque nelas por acidente. Então, quando Jesus toca nessa mulher, considerada impura, é o primeiro escândalo. Né? Depois ele fala assim, mulher, estás livre da tua doença. Dizer que uma pessoa está livre de uma doença é dizer que o pecado dela foi redimido. Segundo escândalo. Bernardo, mas ele é Deus. Mas para o judeu da época era impossível pensar isso. Então, segundo escândalo. Terceiro escândalo, ele fez isso no dia de sábado. Foram 3 escândalos numa tacada só. E sabe, a gente talvez não observe. Mas foram 3 curas de uma vez só. 3 curas, Bernardo. 3 curas. A primeira cura é a cura espiritual. Não porque eu acho que essa mulher era doente porque ela tinha um pecado, mas ela era oprimida por um demônio. Havia alguma dificuldade espiritual nela. O demônio naquela época não é o capetinha que a gente fica pensando hoje em dia, mas havia algum distúrbio espiritual, alguma dificuldade espiritual. Talvez até não fosse espiritual no sentido da alma, mas talvez até uma dificuldade, vamos dizer, psicodinâmica nela.
que foi curada. Há uma segunda cura, a cura física. A doença dela foi curada, ou seja, foi curado o corpo e o espírito. Não é, Bernardo? Mas se foi curado o corpo e o espírito, acabou! Não tem mais cura. Como é que tem 3 curas? Só tem 2. Não mente para mim, Bernardo. Já está ali, ó. O Guinho Inquisidor já está furioso ali, ó. Porque a maior parte das pessoas se esquece da terceira cura. Porque a terceira cura não é dessa pessoa. Ela teve uma cura social. Essa mulher que foi ignorada, que foi excluída, marginalizada por 18 anos, que está encurvada numa posição de servo, de escravo, agora se fica ereta, de pé, é restaurada a dignidade desta mulher. E mais, muitos que a ignoraram até aquele dia ouvem ela louvando ao Senhor. Aquela mulher que há 18 anos estava encurvada, sem direito a nada, olhando para o chão, agora se levanta, fica ereta e é ouvida por toda a comunidade. É uma cura que passa despercebida. Mas assustador é a reação do chefe da sinagoga. Por quê? Porque o chefe da sinagoga é um homem de religião. O chefe da sinagoga não é um boboca. Ele não é um indivíduo sem fé. Mas ele está preso à visão antiga da fé. Ele é daqueles que está discutindo se tem que ir sábado para cumprir o preceito de todos os santos e domingo para cumprir o preceito de finados. É a regra, é a norma. Nota? Está ali, tem que seguir a regra. Qual é a regra? Cadê o Código de Direito Canônico? O que diz o cânone, não sei qual, o cânone? Fazer o quê? E ele se revolta. Em vez dele ficar feliz porque há uma mulher louvando a Deus, ele se revolta. Em vez dele ficar feliz porque aquela mulher que estava doente, encurvada, tinha perdido toda a sua existência por 18 anos, ter ficado curada, ele se revolta. Ele está tão, vamos dizer, comprometido com essa visão antiga da fé, que ele não consegue enxergar a beleza da libertação de uma pessoa. E quantos homens e mulheres você conhece que vivem essa realidade? Triste, né? Vai pagar por quê? Muito triste. Para piorar, ele grita e condena todo mundo porque isso está errado. E aí, Jesus dá uma resposta genial, porque ele já diz logo que são hipócritas. Mas ele vira e fala assim: esta filha de Abraão. Abraão é o pai da fé judaica. Deus lhe deu uma promessa, né? Você terá uma descendência tão grande quanto a areia das praias e as estrelas do mar. Né? Oi, Ângelo querido, boa noite, paz e bem. Meu Deus, Abraão é o pai da fé judaica, é o pai da fé muçulmana, é o pai da fé cristã. Quando ele diz, esta mulher é uma filha de Abraão,
Ele está dizendo que essa mulher é herdeira da mesma promessa que Deus fez a Abraão. Ele está colocando essa mulher não mais como uma situação de excluída, não mais numa situação de marginalizada, não mais numa situação de sem vez e sem voz, e diz, ela é filha de Abraão, como eu e você. Ele coloca essa mulher numa posição de dignidade e mostra a hipocrisia. Vocês cuidam dos seus animais no sábado. Como é que eu não liberto? Ô, Gerline, boa noite, paz e bem. Vocês cuidam, né? Vocês cuidam dos seus animais no sábado. Como é que vocês não cuidam de uma mulher no sábado, né? Oh, que pena, você não está ouvindo. Ih, meu Deus do céu, vou tentar mexer aqui. Não sei o que eu vou fazer, peraí. Pronto. Não sei se melhorou, mexi aqui numa coisa, que é a única coisa que tem para mexer aqui, Ângelo. Tá? Mas, aqui é importante, porque Jesus subverte toda a ordem, né? É onde eu fui, no volume. Exatamente aqui no volume, né, o Fátima? Vamos ver, depois se for o caso, eu mando para o Ângelo no YouTube, tá? Bom, é importante entender isso, pessoal. É importante a gente entender o quê? Que Jesus libertou essa mulher, restaurou toda a dignidade dessa mulher, mostrou a hipocrisia daqueles e daquelas que não conseguem ver uma nova realidade de fé. E como isso existe hoje em dia? Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, hoje eu vos peço, lembrem-se, o nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Seguir a religião é importante, mas amar é mais importante ainda. Amar é o essencial da religião, é a base da igreja, é a chave da perfeição, é o caminho da santidade. Em qualquer situação da vida de vocês, se vocês tiverem dúvida entre o que fazer, sejam simples. Façam aquilo que é o maior amor que vocês puderem fazer. Eu garanto que vocês estarão certos. Vocês agirão de forma correta. Mesmo que te critiquem, tenham certeza, vocês estarão indo no caminho certo. Amém? Vamos ver a hora. 8h03. Eu vou encerrar por agora. Tá? Amanhã é dia de São Judas Tadeu. Você vai fazer live? Eu vou fazer live. E aí a gente vê o que a gente vai fazer. Amém, linda reflexão, gratidão, Diácono Bernardo. Obrigado, Fátima. Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Pier Giorgio Frassati, desça sobre vós e permaneça para sempre, a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Você é devota de São Judas, né? Eu sei. Fátima é devota de São Judas. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.